Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai à tela de espectadores de todos os estados do Brasil, todos os domingos, há mais de 8 anos. E, como acontece em todos os programas, procuramos mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, através daqueles que detêm o poder, aqueles que estão no exercício de uma determinada posição que influencia posições dentro da sociedade. Hoje temos como convidado um colega meu, um grande profissional, um grande advogado, Dr. Luiz Fernando Nogueira de Lima, que, além de ter uma vasta experiência no campo profissional, formou-se em 1967, no momento está concorrendo para a provedoria da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, que é o hospital em São Paulo que mais atende os necessitados na capital paulista. Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre propostas para a Santa Casa e, ao mesmo tempo, analisarmos como advogado, que o professor Luiz Fernando a realidade judicial. Eu sou formado em 58, sou Luiz Fernando em 67, pegamos diversos ministros da Suprema Corte, diversos Supremos, nós acompanhamos toda a evolução, mesmo no período do regime de exceção, a postura sempre com grande dignidade de todos os ministros, e podemos analisar um pouco o quadro atual em que vivemos, que nada obstante as ilustres figuras que estão na nossa Suprema Corte, o perfil da Suprema Corte, do sodalício, do pretório excelso, mudou um pouco. Então, Luiz Fernando, é um grande prazer termos aqui no nosso programa e podemos já começar a falar rapidamente sobre a Santa Casa, depois discutirmos os problemas da insegurança ou não jurídica que existe no país. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse honroso convite e ter o privilégio de ser entrevistado por uma pessoa que eu admiro muito. Sobre a Santa Casa, eu fui convidado ano passado, em agosto, como indicado para ser candidato. Eu demorei 6 meses para até tomar uma decisão definitiva, colocando na balança os prós, os contras, as possibilidades que nós teríamos de colaborar, as dificuldades que enfrentaríamos, a situação atual da Santa Casa, enfim. Depois de 6 meses, e com o suporte e o apoio de muitos amigos, colaboradores, empresários, de médicos principalmente, que têm a vivência do dia a dia da Santa Casa, que sabe como aquilo funciona na sua rotina, e que são figuras fundamentais, porque a Santa Casa é médico e paciente. São as duas figuras principais e centrais da Santa Casa. A nossa obrigação em termos de administração é dar um suporte para que eles possam trabalhar bem, para poder atender cada vez mais e melhor essas pessoas carentes desse serviço. Então, todos nós temos uma simpatia muito grande pela Santa Casa e ficamos muito sensibilizados com as notícias que acompanhamos ultimamente. Mas vamos olhar daqui para frente, o que podemos fazer pela Santa Casa? Essa eu acho que é a grande pergunta. Nós temos aí projetos que permitem que se atenda a maior necessidade da Santa Casa, qual seja de conseguir suporte financeiro para poder enfrentar e equacionar as grandes dívidas que nós temos e que comprometem um patrimônio imobiliário que era considerável, agora talvez mais modesto. Então, estamos dispostos a entrar em contato com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, empresários, comerciantes,
amigos que estão numa faixa de idade, já que foram CEOs de empresas internacionais e que têm um network muito importante, tem facilidade de comunicação com pessoas ligadas à filantropia e outras coisas mais, que eu acredito que poderão dar um suporte muito grande para que a gente possa, aos poucos, ir equacionando todos esses problemas que estamos vendo, verificando e sofrendo com eles. Para poder termos condições de dar o suporte necessário para que os médicos possam se desenvolver e se especializarem junto com a Faculdade de Ciências Médicas da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho. É uma faculdade de ensino modelo e que, juntamente com a vivência do Hospital Santa Casa, isso só traz benefícios para todos, para o hospital e para os estudantes que depois se transformarão em médicos eficientes e serão referências nas suas especialidades. Isso, basicamente, é o que nós pretendemos fazer com a Santa Casa e recebemos qualquer colaboração que fale a mesma língua, que tenha o mesmo espírito, que pense em Santa Casa maior, melhor, para atender cada vez mais pessoas. Essa cidade está carente disso. Eu agradeço, Luiz Fernando. Aliás, eu sou irmão protetor também da Santa Casa e já participei do Conselho Curador da Fundação Vieira de Carvalho, que é que sustenta a Faculdade de Medicina, e sei perfeitamente do grande patrimônio que representa para o Brasil inteiro a Santa Casa. Agora, doutor Luiz Fernando, eu não podia deixar de aproveitar nesse nosso programa a sua experiência como colega, como advogado militante, como advogado de grande prestígio no cenário jurídico nacional, de analisarmos um pouco esse problema. Nós vivemos diversos Supremos Tribunais Federais. Nós vivemos o período antes da ditadura militar, o senhor era estudante, eu já era advogado. Depois vivemos esse regime de exceção, a redemocratização, que, a meu ver, foi feita através de advogados, porque quando os jornais eram obrigados a publicar apenas receitas de culinária ou poemas de Camões, nós gritávamos e éramos os pulmões da sociedade e pegamos o Supremo com a nova Constituição até chegarmos a esse modelo novo em que o Supremo invade competências e atribuições, legisla e, muitas vezes, define o que o Executivo deve fazer. Na minha opinião, como um velho professor de Direito, como um velho advogado, isso me deixa uma situação não só de insegurança, apesar da admiração que tenho pelos ministros, mas a sensação de que perderam, ao entrar na vida política, a terem um ativismo político também, aquilo que representava a grande esperança e a grande reserva nacional, que era o Supremo. Como é que o senhor vê o problema atualmente, doutor Rodolfo? Eu vejo com muita tristeza. Quando temos notícias de decisões, principalmente as decisões monocráticas, em que a gente nota que existe um viés político nessas decisões, nós pensamos e lembramos que o Supremo Tribunal é para tomar decisões que permaneçam. E essas alterações têm que ser muito suaves para que a população assimile. E a gente vê muitas vezes, hoje em dia, vemos decisões que chocam, não só por um aspecto político, como um aspecto moral também, porque muitas vezes, eu me lembro que a suspeição, antes de se dar a sentença, era uma coisa que era levada a sério. Hoje, a questão da suspeição para julgar casos que por acaso têm alguma ligação com as partes, é totalmente atropelado. É uma coisa que
que hoje não parece que nem não se pensa a respeito. A coisa acontece porque o fim justifica os meios, e isso nos deixa muito apreensivos, e essa falta de segurança jurídica nos deixa mais apreensivos ainda, porque perante o cliente você fica muitas vezes sem essa consciência mais pé no chão. A gente vê que houve interferências políticas, que houve outros interesses, e dá margem a muita coisa, que a gente não tem nem vontade de pensar no que possa ser. Não, eu estou plenamente de acordo com o senhor. E eu me lembro quando meu filho foi indicado para ministro, e hoje é o decano do Tribunal Superior do Trabalho, eu disse aqui no escritório que não iríamos pegar mais nenhuma questão trabalhista, porque se ela chegasse ao TST, meu filho teria que se dar por suspeito e ele se daria por suspeito. Eu conheço, mas para não criar o constrangimento para ele, nós decidimos, e desde 1999, o escritório nunca mais aceitou qualquer questão trabalhista. Eu acho que isso, no passado, se nós analisarmos o Supremo do passado, isso acontecia com todos os ministros. Lembro o Cordeiro Guerra, que era muito amigo, foi meu vice-presidente quando o Conselho Superior do FEComércio. Quando deixou, e já na reserva, aposentado, o ministro Cordeiro Guerra, o filho dele era um grande advogado, e ele tinha a preocupação de que a questão de Gilberto Leocântara e dele de ficar, entende, neutro. Eu disse, essa daí eu não me vou envolver, e acho que era normal isso no nosso tempo. Mas agora, nós vamos continuar conversando sobre isso. Nós estamos chegando ao fim do horário desse bloco. Nós vamos a alguns dos nossos comerciais e já voltamos a continuar tratando do mesmo tema.